Nós temos, então, a imprensa livre, nós mantivemos eleições livres e periódicas. Eu queria fazer uma pergunta ao ministro. O que é uma imprensa livre? Eu não entendo essa linguagem que ele está falando aqui no nosso país, embora nós estamos escutando a língua portuguesa, mas eu não entendo na linguagem judiciária dele o que é uma imprensa livre. Será que uma imprensa livre é aquela que fala apenas o que lhe convém, apenas elogios? Imprensa livre é apenas aquela que bate em cima da direita, que elogia a esquerda? Será que uma imprensa livre é aquela que tudo que eles falam, a imprensa diz amém, reporta aquilo ali como se fosse o fato e a verdade absoluta, como se fosse inequívoca? Será que é isso uma imprensa livre? Eu acho que sim, porque se alguém fala outra coisa, uma defesa à direita, falar de Jair Bolsonaro, não, isso daí tem que ter censura. Como nós vimos aqui no Brasil, a Carmen Lúcia, ela mesma apoiou a censura. Mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. O próprio Alexandre de Moraes, ele mesmo foi quem institucionalizou a censura aqui no Brasil nas outras eleições. Como assim, então, a imprensa é livre? A imprensa é livre só quando lhe convém ou ela é livre na sua totalidade? Então, a sua linguagem já é difícil de entender. Até agora, sinceramente, eu queria sentar na sua frente e perguntar o que é liberdade, o que é uma imprensa livre. Isso eu até agora não entendi. E também ele falou sobre eleições livres na sua totalidade. Eu não me lembro de uma eleição livre no sentido dos dois lados terem a liberdade de expor as suas ideias sem censura. Nós vimos claramente nas eleições passadas que um lado foi mais favorecido do que o outro. Então essa ideia que ele expôs aqui nesse comentário dele, eu também não entendo. Eu queria perguntar a ele também o que é uma eleição livre na sua totalidade e o que é uma imprensa livre. Apesar de todos os ataques, nós mantivemos um poder judiciário independente. Quando ele diz ataque, eu também não entendo o que é ataque. Crítica, ninguém pode criticar, ninguém pode dizer que você errou, ninguém pode dizer que você está equivocado. Então todos que não concordam com você, mas traz um contraponto, então está atacando as suas ideias, as suas narrativas e as suas verdades. Ou, pelo contrário, não existe narrativa do que vocês falam, vocês são inequívocos, então vocês não aceitam o contraditório. Tudo aquilo que vocês fazem, vocês querem que o Brasil diga amém, se ajoelhe e diga, não, vocês têm toda a razão, independente do que vocês façam. É interessante, né? Só um poder judiciário independente é respeitado. Eu achava que o respeito se ganhava quando você é honesto, quando você é verdadeiro, quando você é sincero, quando você respeita as leis e a Constituição. Eu achava que o que trazia respeito ao judiciário era a forma como ele observava a lei e a executava. Quando se respeita as leis, quando se respeita a Constituição, o povo respeita o judiciário. Quando você ultrapassa as leis, quando você rasga, quando você pisa, quando você não obedece, quando você cria as suas próprias leis, o próprio judiciário por si só vai perdendo esse respeito. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. De novo, eu digo, eu não entendo que independência é essa. Independência, então, é essa forma como o senhor fala. O senhor transmite raiva, ira, ódio nas suas próprias palavras. O senhor quer trazer um discurso contundente, o senhor quer falar com contundência, mas o que o senhor está transmitindo, e isso está muito claro nas suas decisões, é ódio, raiva e rancor. Está sofrendo as consequências pelo fato de que está pisando em cima das leis. E essa sua forma de agir, de coagir as pessoas, fazem com que as pessoas não lhe respeitem, mas fiquem com receio. Claro que nós não temos medo, mas isso que o senhor passa nas suas palavras e na forma como age aqui dentro do Brasil. Essa é que é a verdade. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o
o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, pouco importa. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão. E eu lhe daria esse conselho: mude de profissão. Se o senhor não resiste à pressão por causa das suas arbitrariedades, deixe essa toga, saia, se aposente de forma antecipada, mude, porque o senhor não aguenta a pressão. Por isso que o senhor está colocando pressão em cima de outras pessoas, em cima de pastores, em cima de líderes, em cima de deputados e de senadores. Se essa pressão está muito grande sobre a sua cabeça, larga essa toga. Era a melhor coisa que o senhor poderia fazer nesse exato momento, para o bem do Brasil, para o bem-estar do Brasil. Eu tenho certeza que o Brasil ia prosperar muito se o senhor dissesse: não aguento mais, vou viver minha vida, não quero mais esse negócio de judiciário, e viva o resto da sua vida em paz. Eu tenho certeza que isso ia ser muito bom para o senhor e para o Brasil também. E vai fazer outra coisa na vida. O judiciário, ele cresce com a pressão, porque essa é a função do juiz: julgar e decidir, manter a democracia e o Estado de Direito. E é isso que nós chegamos agora em 2025. É exatamente nesse momento que nós estamos. Um momento que, se não fosse essa odiosa polarização ideológica, infelizmente muito capitaneada pelas redes sociais, pelo ódio que se destila nas redes sociais, todos os brasileiros e brasileiras, independentemente da posição política, de direita, de esquerda, de centro, liberal, progressista, conservador, todas as posições são razoáveis e respeitáveis. Será que é mesmo? E por que essa pressão então para regular as redes sociais? Essa fala dele sobre polarização dá a entender que ele queria que existisse apenas um lado. É como era antigamente, só tinha Geraldo Alckmin e Lula, os dois eram do mesmo lado, então aquilo ali era totalmente normal, aquilo ali era totalmente democrático. Hoje, como surgiu a direita, essa direita está causando ódio, raiva, rancor, e de todas as formas ele quer calar, ele quer censurar, ele quer acabar com essa direita. É por isso que nós estamos vendo que o maior líder da direita hoje está preso na sua casa, sem poder se comunicar com os seus liderados, sem poder se comunicar com seu próprio filho. Então, essa conversa de que é livre a direita, a esquerda, independente de qualquer coisa, é uma narrativa fiada. Nós sabemos claramente que eles estão querendo dissuadir, eles estão querendo acabar, abafar, afrontar. Vejam só, primeiro o Jair Bolsonaro, que agora não pode se comunicar com ninguém. Agora o Silas Malafaia, ele quer coagir de tal forma para que não haja o 7 de setembro. Por que será que há uma pressão tão grande somente em cima da direita? Por que ninguém da esquerda é investigado? Por que ninguém da esquerda tem as suas redes censuradas? Por que ninguém está sendo caçado da esquerda? E isso só em cima da direita. Eles estão com medo não somente do 7 de setembro, mas também de 2026, porque eles estão vendo claramente que a direita está se fortalecendo. Ele está vendo claramente que o Senado tem uma tendência a mudar mais para a direita, e isso pode ser o fim da sua carreira judicial. E se fosse para me dar um conselho para ele, eu diria agora: é melhor se aposentar de forma antecipada para que você não saia através do impeachment. Como nós sabemos que ele é teimoso e não vai largar essa toga de forma nenhuma, a única maneira é em 2026 o Senado vir forte, com senadores independentes, para que através do impeachment faça com que ele largue essa toga e essa caneta e pague por tudo que ele está fazendo, por todas as suas arbitrariedades. Já que ele fala tanto em independência, nós precisamos de um Senado independente também para fazer justiça a tudo isso que está acontecendo aqui no nosso país. Se não fosse essa odiosa polarização, repito, insuflada pelo ódio das redes sociais, todos os brasileiros deveriam estar comemorando que o Brasil resistiu a ataques, que o Brasil passou nesses 35 anos diversas provações, e chegamos hoje em 2025 como Estado
democrático de direito, com a imprensa livre, com eleições. Daqui um pouco mais de um ano teremos novas eleições. Ele falou sobre imprensa livre e falou sobre as eleições de 2026. A pergunta que fica é: como vai ser as eleições de 26? E será que a imprensa estará livre mesmo, independente de lado, para falar, debater ou criticar quem quer que seja que vá disputar essas eleições? Aí é que está a pergunta que nós não temos a resposta.